Saudações, queridos e amados bastiões. Como estamos? Tudo bem? Quinta-feira, saidinha para sexta, para descansar no final de semana. Já passamos aí de 60% da semana, do meio da semana ali, né? Eu considero aí dos dias trabalhados, dos dias labutados. Já passamos segunda, terça e quarta. Hoje, quinta-feira, Arnaldo Vergueira, Sebastião que vos fala, falando sobre o quê? Qual é o assunto hoje? Empreendedorismo. E, como sempre, vou usar o nosso canal como um exemplo para tudo que nós fazemos. E aí, gente, o nosso papo de hoje é você identificar quem é o cliente no centro do nosso negócio. E aí você vai começar a fazer pesquisas, porque você pode ter um cliente, um público que não seja um público muito grande. O público é pequeno, mas compra bem esse produto aqui. Ou você pode ter uma linha de clientes, um público muito grande, mas que compra pouco. E aí nós precisamos, nesse momento, fazer o quê? Precisamos entender que esse aprofundar na persona do cliente faz toda uma diferença. Isso é muito importante. Você identificar quem é o teu cliente. É masculino, é feminino? O público maior? Qual é a faixa etária? Tem alguma profissão? Tem alguma localidade diferente? Quem é esse cara? E aí nós precisamos ter ali objetivos traçados e para esse público-alvo, essa persona, você entender os objetivos, as dores e os desafios desse público. Com isso, canais de informação e de comportamento de compra são importantíssimos nesse cenário. Por que a gente está falando sobre isso? Porque nós vamos ter que começar uma jornada sobre a busca de quem é o teu devido cliente, quem é o teu cliente central. Você tem um público que é 90% feminino. Você vai investir no público masculino? Eu não te recomendo. Você pode até tentar para o público masculino um outro produto, algo próximo, uma nova tendência, alguma coisa. Mas para um produto que tem ali 90%, 95% de aceitação do público feminino, já está bem definido isso aí. E aí, nós precisamos descobrir quem é o cliente, nós precisamos gerar nele a consideração do nosso produto, ele tomar a decisão pela aquisição do nosso produto, efetuar o uso, de preferência que seja algo contínuo, seja algo recorrente, e se preocupar com o pós-venda, está sempre fazendo contato, que pode até ser algum produto que ele não compra, eu já falei sobre isso aqui. Às vezes você vende um produto que você não vai vender 2 vezes, 3 vezes para a mesma pessoa, mas ele vai indicar o teu produto para alguém. Você ter pontos de contato com esse cliente, você conversar com ele, ouvir as dúvidas, ouvir ali o que está dando de errado sobre o teu produto, porque de repente pode ser uma boa solução, mas a respeito de um determinado público pode não estar dando certo. E aí você perde a oportunidade de efetuar melhorias no teu produto, entendeu? E para isso nós precisamos definir o quê? Uma coleta ali de informações e usar o feedback, que é esse retorno que o teu cliente vai te passar no momento em que ele demonstrar quais são os problemas dele, entendeu? As dificuldades dele. E aí, de acordo com as dificuldades do cliente, você começa a entender que aquela realidade pode ser em relação à compra, pode ser em relação ao uso do seu produto, e aí você vai esclarecer isso para ele. Você vai deixar isso claro para ele, que nesse cenário da disponibilidade do teu produto, as soluções que ele vai ter são essas, essas e essas. E uma coisa que eu vou deixar aqui como conselho: pensem muito na inteligência artificial. Ela, cada vez mais, ela se torna um divisor de águas
a respeito desta oportunidade em soluções práticas para nós trabalharmos os nossos produtos e serviços. E aí, a ideia de pesquisas online, perguntas diretas, ou até informais, porque tem pergunta que, de repente, vai vir, a pessoa está tão preocupada com aquele problema, ela quer adquirir o produto ou o serviço, mas ela não tem como, entende? Ela precisa tirar aquela dúvida. E aí você disponibilizar uma coisa chamada caixa de sugestões. Isso faz toda uma diferença, seja física, numa loja física, ou seja digital. Isso faz muita diferença. Uma vez que você fez ali a captação do tão famoso feedback, o que você vai fazer com ele? Você vai identificar padrões de dificuldades, de dores recorrentes que as pessoas têm em relação àquilo ali. E com esse feedback, onde as dores são demonstradas, são relatadas por parte de quem utiliza do produto ou do serviço, isso vai mexer até no anúncio, no marketing que você vai fazer. Porque possivelmente esse marketing será moldado, deverá ser moldado para este novo público. E o comércio tem uma coisa: o que está dando certo não se mexe, mais ou menos. A gente pode não mexer no produto, mas na forma de apresentar o produto é possível que sofra alguma alteração. É possível, não disse que é obrigatório. E aí nós vamos fazer o quê? Depois que nós identificarmos esses padrões, essas dores que normalmente são recorrentes, nós vamos implementar as mudanças reais, seja a respeito do produto ou da apresentação, né, do marketing do produto. E aí comunicar essas melhorias para os clientes, sejam os que já compraram há um tempo, sejam os que estão comprando. Você chegar e deixar isso bem claro para o cliente. E entender, gente, que a experiência do cliente é um diferencial muito grande. Nós precisamos ter uma visão muito ampla e muito isenta entre o que nós achamos e o que o cliente acha. Porque muitas das vezes, somente o profissional de marketing, ele pensa uma coisa: olha, isso aqui é isto. Quando vai para a prática, não é aquilo. Como diria o Baby da família Dinossauro, isso é para o pessoal que é mais dinossauro como eu. Não é a mamãe. O Baby dizia isso. Então, o cara vai olhar o produto e ele vai raciocinar de uma outra forma. Esses elementos, eles acabam sendo o quê? A personalização de um atendimento muito mais voltado para aquele teu público-alvo. Você vai ter uma abordagem mais significativa para aquele teu público-alvo. E aí nós precisamos entender que o primordial é a simplicidade no processo de aquisição do nosso produto. A aquisição tem que ser simples, entendeu? A pessoa precisa entender a utilidade do produto, a necessidade do produto, e a aquisição precisa ser simples. E aí, a ideia de você gerar ali uma surpresa, um encantamento ali para o cliente, como um brinde, um mimozinho, um bilhete, uma mensagem de felicitação. Essas coisas são muito importantes, porque você gera no cliente a ideia de que, para ele, você é importante. E para você, ele é muito mais importante. É isso que precisa ficar claro, que ele perceba que, na cabeça dele, isso tem que ser verdade, tem que ser sincero. Você realmente é importante para ele e ele é muito mais importante para você. Com isso, nós precisamos ter uma coisa chamada consciência, né? O atendimento que você vai oferecer a esse cliente, seja na venda, seja no pós-venda, seja no saque, seja onde for, esse atendimento tem que estar disponível de forma fácil, de preferência gratuita e bem clara, bem objetiva para o cliente. A experiência ela tem que ser
muito transparente, muito clara, vamos dizer, muito fluida, do início ao fim. Todas as etapas têm que estar muito claras para o cliente. Entende? E aí nós vamos passar por resoluções de problemas e reclamações, isso é certo. E para combatermos esse tipo de problema, nós vamos gerar boas práticas a respeito de, inicialmente, o quê? Uma escuta ativa. O cara tem o papo da atendente de telemarketing, que o cliente está falando, ela está lá lixando a unha, está nem aí para ele. Nesse caso, não é isso que possa ou deva acontecer. Nós precisamos de uma escuta ativa, muita empatia nessa relação com os clientes. Dificilmente, eu dou sempre o exemplo do nosso canal, dificilmente no nosso canal alguém vai lá e teça algum comentário construtivo e eu não responda. Eu mesmo respondo, um por um. E graças a Deus, neste exato momento que nós estamos gravando, essa semana de, como eu sempre digo, isso não é aula, é um bate-papo, nós estamos no bate-papo 7 de empreendedorismo. Nesse exato momento que nós estamos gravando, nós já temos 130.900 visualizações. E eu estou o tempo todo brigando para o quê? Precisamos aprimorar. Eu, eu, eu trato a minha equipe, na verdade, eu chamo de minha, mas não é minha, nossa. Né? Porque eu acho que eu ainda sou mais da equipe do que a equipe é minha. Eu trato e eu os vejo da seguinte forma: a ideia de que nós temos sempre que estar pesquisando. O que está acontecendo? O público está gostando? Por exemplo, durante a gravação dessas semanas, de 2 semanas para cá, semana passada e essa semana, a audiência para muita gente nas redes sociais caiu. Por quê? Por conta da relevância de outros assuntos. E um desses assuntos é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quem está falando sobre isso está tendo mais audiência. As pessoas que falem em outros assuntos, eu acredito que estejam perdendo um pouco de audiência. Mas isso é normal. E aí, a ideia de você dar ao cliente uma outra coisa importantíssima, agilidade, velocidade numa resposta conclusiva. Aí você vai falar, pô, resposta conclusiva, então no final o cliente vai ter que estar certo? Não necessariamente. Eu posso estar dando uma resposta para o cliente dizendo que, olha, infelizmente o nosso produto não atende, o nosso serviço não atende às suas necessidades. Eu gostaria muito, mas infelizmente não é para o senhor ou para a senhora. Ele pode não comprar de você, mas ele vai te respeitar. Sabe por quê? Porque você foi sincero. Você usou de sinceridade com o cliente. E isso é o mais importante, porque mesmo que isso não o ajude, isso é uma decisão que traz uma solução satisfatória em relação a um cenário. Se você dissesse, não, isso aqui vai te atender, só para vender. Aí você vende e não atende. E aí? Aí você perdeu o cliente, ele não vai gostar, ele vai para o Reclame Aqui, ele vai falar um monte de coisas sobre o seu produto. E isso não será satisfatório, muito menos compensador para o cliente. E não deixar de observar o seguinte: o aprendizado com as crises. Isso aí é importantíssimo. A prevenção, né, a respeito de recorrências. Quem tem produto recorrente hoje tem uma certa vantagem no mercado, e você ajustar sempre processos e a comunicação com os clientes. Entender que essas distâncias elas precisam ser encurtadas sempre, sempre. Você tem que estar sempre muito próximo do cliente e gerar o conceito do quê? Do engajamento do teu produto com o cliente, fazendo com que ele precisa se sentir fiel ao seu produto. Não é você cobrar isso dele. Ele precisa se sentir, pô, não, esse produto desse cara aqui é o produto que me atende. E isso ser levado a sério e passado adiante. Então, você gerar ali comunidades de eventos,
para falar as coisas, está sempre em contato, grupo exclusivo, programa de fidelidade. Isso é uma coisa que tem que ser feito com muito cuidado, vamos dizer assim, com muita cautela, que é para você acabar não ingressando em um campo que você possa, por meio de o desrespeito ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, está oferecendo um produto, um serviço que não seja, no mínimo, legal. Imagina, imoral. Então, a gente tem que ter muito cuidado no momento em que for oferecer esses conceitos de fidelização, engajamento sobre o produto ou serviço que você esteja oferecendo. Com isso, gente, nós precisamos defender ali a métrica de que o importante é o cliente feliz, que ele faça a respeito do teu produto ou serviço uma indicação, ele se sentir também um proprietário dessa marca no momento em que ele sente a satisfação de falar bem do teu produto ou bem do teu serviço e levando ele, cliente, levando essa bandeira mais adiante, ele levando essa bandeira para frente. Sabe por quê? Porque a propaganda dele sempre será muito mais importante do que a oferecida pelo marketing digital, pelo marketing de um modo geral. Não tenha dúvida disso. Esse estímulo ali do boca a boca, né? O teu cliente como um embaixador do teu produto ou serviço, faz toda uma diferença. E aí, vamos finalizar falando sobre a ideia do relacionamento a longo prazo, aquela pós-venda que você está sempre em contato. O pós-venda que seja ativo, vamos dizer assim. Você está sempre oferecendo um conteúdo que seja relevante, o atendimento contínuo, você está sempre ali próximo da pessoa, falando sobre a situação dela, tipo, e aí, tá tudo bem, seu fulano? Chame pelo nome, mostre uma certa, vamos dizer, não seja muito formal. Chame de senhor. Oi, seu fulano, tudo bem com o senhor e tal, não sei o quê. Como é que o senhor está? O senhor está satisfeito com o produto, com o serviço e tal? Está tendo algum problema? Eu posso ajudar em alguma coisa? Isso tudo faz muita diferença. Sabe por quê, gente? Porque no atual cenário, eu falo uma coisa há um bom tempo a respeito de uma coisa que eu estudei há um tempo atrás. E eu concluí que todos nós gostamos da ideia de nos sentirmos tratados com importância. Ninguém quer ser tratado como uma pessoa que não tenha valor, uma pessoa que não tenha visibilidade. Não é que a pessoa se sinta besta, arrogante, pedante. Não é isso. É o fato de que você tem um problema e, do outro lado, a pessoa realmente se preocupa na solução do seu problema. E uma coisa que eu falo, que é uma das coisas que eu também já observei, das 10 maiores fortunas do mundo, eu já falei sobre isso aqui. Eu não sei se os números mudaram, mas quando eu fiz a pesquisa, das 10 maiores fortunas do mundo, pelo menos 4 as pessoas também tratavam de temas como a reciclagem, o meio ambiente. E das 10 maiores fortunas do mundo, eu percebi uma coisa unânime. Os 10 não estavam preocupados com o dinheiro. Eles estão preocupados com pessoas. Quando você coloca a pessoa na frente, a solução para aquela pessoa na frente do teu produto, você já tem meio caminho andado. Ok, pessoal? Gente, muito obrigado. O papo de hoje foi bem relevante, foi bem extenso, mas valeu a pena. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã, investimento. Aguardo vocês. Tchau, tchau.